Eu quero dizer que a educação faz parte da minha vida. Eu fui professora universitária por 12 anos. Eu vivi dentro do meio acadêmico por 20 anos. Primeiro como aluna na universidade, depois fazendo pós-mestrado e dando depois 12 anos aula de direito público. Como prefeita por 2 mandatos, eu tive o privilégio, naquela época, de ser uma das primeiras prefeitas do Brasil, dos prefeitos do Brasil, a pagar a hora atividade para o professor, para que 30% do seu tempo ele fique em casa recebendo, corrigindo provas, se aperfeiçoando, estudando, e uma das primeiras do Brasil a pagar o piso de 20 horas para os professores. Depois, como vice-governadora, fui também como prefeita, fui construir a primeira escola em período integral, na época para a zona rural da minha escola, e daí por diante, isso lá nos idos de 2005, 2006, 2007. Como candidata à presidência da República, nós colocamos a prioridade absoluta educação básica como responsabilidade do governo federal pela primeira vez na história. E é sobre isso que eu quero falar. Quando eu fui apoiar o presidente Lula, logo, imediatamente após o resultado, no segundo turno, eu falei, presidente, eu quero fazer 5 pedidos. Um era igualdade salarial entre homens e mulheres, igualdade de funções, porque nós mulheres chegamos, se formos pretas, Aniele, a receber até 40% menos que o homem na mesma função. Mas o segundo foi, aliás, foi o primeiro, que a educação básica fosse prioridade nacional pela primeira vez. Nós avançamos muito no ensino universitário, repassamos os recursos, não é uma questão quantitativa ou financeira, mas nós deixamos de coordenar e ajudar os municípios e estados no ensino básico. Este é o grande problema. Nós gastamos 6% do PIB do Brasil com educação, estamos acima da média de países que se igualam ao perfil do Brasil com educação. E não temos a qualidade de ensino desses países, então alguma coisa há de muito errado. Que bom que nós temos um novo maestro, que é o ministro Camilo, que tem experiência de gestão e fez uma excelente gestão de educação básica no estado do Ceará. Da minha parte, Priscila, é muito fácil agora como ministra do Planejamento. Primeiro, que eu me comprometi. Segundo, que o presidente Lula se comprometeu. Então, ele colocou uma ministra do Planejamento e Orçamento que tem 2 missões. Nas ações emergenciais é muito simples. Nós vamos executar 100% do orçamento. Não vai ter contingenciamento, não vai ter corte para a educação. Tudo que Camilo precisar, ele vai ter liberado automaticamente para cumprir o seu mistério. Então, das ações emergenciais, eu acho que esse é o ponto principal. E no que se refere a médio prazo e a longo prazo, este é o ano do PPA, ministro Wellington. É o ano em que nós planejamos o futuro do Brasil. A gente fala de PPA, todo mundo torce o nariz, porque o PPA sempre foi uma peça de ficção que vai para a gaveta dos ministérios e ninguém dá bola para ela. Eu só aceitei o Ministério do Planejamento, não pelo orçamento, mas pelo planejamento. E eu disse para a minha equipe, nós podemos não conseguir fazer nada nesses 4 anos, mas o planejamento vai ser reconhecido como uma peça, não de ficção, mas real, que precisa estar vinculada ao orçamento de médio prazo, e tudo aquilo que for estudado, analisado e planejado com a sociedade civil organizada, com vocês que fazem parte dos conselhos, e nós vamos visitar os 27 estados da Federação Brasileira com este PPA, depois nós vamos estar junto com o Congresso Nacional vendo metas, com indicadores e metas para cumprir tudo que estiver no PPA. Ali é o momento da educação se fazer presente. Vai um apelo que eu faço às senhoras e aos senhores, né, que possam trazer toda essa experiência que os senhores já têm do Todos para a Educação para dentro do planejamento brasileiro. É um planejamento participativo, vai ser o mais participativo da história, porque ele vai ser digital, inclusive com plataforma digital. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar nessa fala, já indo para o final, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu tenho convicção que o problema do Brasil, em que se refere à educação, não é de gasto de financeiro, é de gasto público, e há uma diferença. O Brasil gasta mal o pouco dinheiro que tem. Nós saímos aí do Fundeb esse ano de 16% de contribuição da União para a educação básica, vamos chegar em 2025 a 23%. E quando nós analisamos as nossas crianças e jovens, nem 40% das nossas crianças e jovens até 16 anos têm uma proficiência em matemática, em leitura e em ciências, no que é o padrão estabelecido, por exemplo, países da OCDE. Então, onde está o nosso problema? É hora de focalizar, é hora da União assumir essa responsabilidade junto com estados e municípios. Camilo tem essa convicção. E dentro desse processo, nós temos uma secretaria que é inédita, que é a Secretaria de Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas. Nós estamos lá para servir a Aniele, para servir o Wellington, para servir o Camilo. O meu ministério é um ministério meio. Ele se coloca à disposição. E essa secretaria tem a capacidade de fazer avaliação ex ante. Desde o início, antes do projeto ser aprovado pelo Congresso Nacional, é eficiente, tem racionalidade, estamos gastando bem o pouco dinheiro que temos. Então, dentro desse processo, acho que nós estamos evoluindo e vamos evoluir muito rapidamente. Eu tenho orgulho muito grande da equipe do Ministério da Educação e Cultura, agora não é mais da Cultura, porque a Cultura está separada, do Ministério da Educação deste país, capitaneado pelo ministro Camilo. Priscila, uma única medida
Eu escutei uma frase que me tocou muito recentemente, de uma grande mulher, que já foi ministra, inclusive, de Estado. Ela disse o seguinte: a miséria acontece, ela nasce na primeira infância, mas ela se consolida e se perpetua na juventude. Então, nós temos não apenas uma, nós temos duas grandes responsabilidades. Eu vou quebrar o protocolo para falar dessas duas nesse último minuto. Ensino infantil como prioridade absoluta, zerar a fila de creches, especialmente para crianças de 3 a 5, como o PNE estabelece, e pelo menos 50% de 0 a 3. E aí vem um projeto do meu coração, Camilo gosta dele também, nós vamos ajudar o governo a achar recursos para isso. Os nossos jovens não podem sair antes de concluir o ensino médio. Então, ensino infantil, para que depois ele tenha aquele ensino infantil, para que debatir com esses jovens não só a qualidade, não só preparar com conectividade, internet, enfim, né, trazendo uma pauta da transversalidade, dessa questão de tudo estar discutindo gênero, raça, para que nós possamos realmente ter um ambiente democrático, mas que a gente vai fixar esse jovem garantindo uma poupança para ele. É preciso pensar isso. Um dinheirinho que vai todo mês na mão dele, que seja R$50, R$100, e todo mês depositar mais R$100 na conta, e ele poder levantar depois de 3 anos esse dinheiro para fazer o que ele quiser com isso. Aí sim, o jovem fica no ensino médio, está preparado para o mercado de trabalho, ou ele vai para um curso profissionalizante, ou ele vai para o banco de uma universidade. Só a educação salva. Muito obrigada, fiquei no tempo, né? E a gente está estruturando programas, né, de aperfeiçoamento e também de pensar como trazermos esses jovens para bolsas de estudos ou para programas de trainees para as pessoas negras. E tudo isso passa pela educação. Então, é uma honra poder estar aqui hoje, poder dizer que essa parceria aqui tem sido contínua e dizer que cada vez mais o Ministério da Igualdade Racial está à disposição para que a gente não só crie e se fortaleça, mas que também a gente consiga dar passos concretos, né? Aí, principalmente das aplicações de leis que já existem e para as permanências de estudantes negros e de a diminuição da evasão escolar que é tão grande. Obrigada. Vou ficar no... 1/4 da população brasileira, 55 milhões, estou falando aqui de crianças, não é só o número, né, de indígenas, de pessoas de rua que a gente encontra todos os dias, 55 milhões na extrema pobreza, no Bolsa Família. Estar no Bolsa Família significa estar na extrema pobreza. Quando a gente olha aonde chegamos ali, 2011, 12, 13, 14, 15, e imaginar que voltamos para esse patamar, é gigantesca a responsabilidade. Olhando, qual é um ponto que eu vejo de importante, diferente de 2003? Pessoas até com mais escolaridade. Muitos do cadastro único, com ensino médio ou fazendo ensino médio, com ensino técnico ou fazendo ensino técnico, com ensino superior ou fazendo superior. E vejam, não é fraude. Pessoas lá no cadastro único, no Bolsa Família, e aquela família tem pessoas fazendo ou que já fez pós-graduação. Então isso mostra, né, que o país fechou portas para muitas pessoas. E não é possível cuidar disso sem educação. Sem educação. Quando o presidente chegou, a primeira reunião que eu fiz, com quem foi? Com Camilo Santana. Quero aqui reunir porque não é possível a gente sair dessa situação que não seja pela educação.